1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo, irmãos, é um profundo conhecedor da Bíblia. E ele cita aqui vários exemplos do Êxodo e algumas coisas que aconteceram durante o Êxodo para servir de exemplo para mim e para você. Para que a gente possa atentar algumas coisas, principalmente no nosso mundo moderno, principalmente no tempo que se chama hoje. Por favor, deixa eu ler o texto com os irmãos, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 12, diz assim: Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Em outras palavras, é para você e para hoje. Os fins dos séculos têm chegado. O interessante, irmãos, que Paulo trata de alguns exemplos, e esses exemplos a gente vê claramente que são exemplos pedagógicos, que o apóstolo Paulo discorre na história de Israel, principalmente com respeito à narrativa do Êxodo. Todos esses exemplos que Paulo elenca estão no povo de Deus, quando saiu do Egito, peregrinando no deserto. E o apóstolo Paulo diz, irmãos, que tudo isso foi escrito, versículo de número 11, o texto diz que eles foram escritos para advertência nossa. Então, irmãos, esse texto é muito atual. Ele é para mim e para você hoje. E ele fala que os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, a gente está vendo as coisas se apertarem. E fique tranquilo, viu? Vai apertar mais ainda, porque a palavra de Deus assim o diz. O apóstolo Paulo, em Timóteo capítulo 3, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o Sermão do Monte, Jesus fala das dificuldades, e lá no sermão escatológico de Jesus, em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre esse quadro estranho que o mundo enfrentaria próximo ao fim. Pastor, quando é que vai acontecer o fim? Ninguém sabe, mas uma coisa nós sabemos: os sinais se intensificam. Aquilo que Jesus falou lá no sermão escatológico está se intensificando. A gente vê, irmãos, como a igreja tem sido alvo de perseguição dia após dia. Vai chegar o dia onde eles vão tentar calar a voz dos pastores. Pode escrever isso aí. Vai chegar um dia, irmãos, onde eles vão cercear a liberdade de culto. Pode escrever isso que eu estou dizendo. Vai chegar o dia, querido,
que nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus e principalmente com os exemplos do passado, para que através desses exemplos nós saibamos como viver no presente. E é isso que eu quero trazer para os amados irmãos nessa noite. Esse texto, irmãos, é profundamente pedagógico. Por quê? Porque Paulo escreve a uma igreja problemática. Paulo amava a igreja de Corinto. Paulo evangelizou essa igreja, irmãos, e foi a segunda igreja e o segundo lugar que ele mais permaneceu, cuidando da igreja em todo o seu ministério. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 18, que quando Paulo chega a Corinto, ele encontra Áquila, ele encontra Priscila, e ele se agrega a esses dois amigos antigos de Paulo, e ele começa a trabalhar no ofício que ele tinha naturalmente, que era fazer tendas. Paulo trabalhava com couro, e ele precisava de um sustento, e ele começou a trabalhar com couro, para ele ter o seu sustento, e para ele pregar o evangelho na cidade de Corinto. Mas o texto diz que tão somente Timóteo saiu de Tessalônica e foi para Corinto, levando deles uma oferta. A Bíblia diz que Paulo então se lançou completamente à pregação do evangelho. E na cidade de Corinto, irmãos, houve uma grande bênção, e Paulo permaneceu lá 1 ano e 6 meses. Corinto era a capital da Acaia. Corinto era uma cidade importantíssima na Grécia, uma cidade filosófica, uma cidade central, mas uma cidade que acolheu o evangelho, e por causa de ser uma cidade cosmopolita, era uma cidade que apresentou na sua igreja muitos problemas. E o interessante é que nessa cidade, nessa igreja, Paulo elenca algumas narrativas do Êxodo, para ensinar aquela igreja algumas coisas que ela precisava aprender com o passado, e talvez nós hoje também. Pastor, o que Paulo quis ensinar para a igreja de Corinto através dessa narrativa histórica do Êxodo? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro ensino que Paulo quis deixar para a igreja de Corinto através desse belíssimo texto é que um bom começo não é garantia de um bom final. Veja bem o detalhe do versículo 1 ao versículo 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos. Notem a palavra todos, quantas vezes acontece no texto. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Pastor, o que Paulo quis ensinar para essa igreja? Ele quis ensinar que um bom começo nem sempre é garantia de um bom final. Todos eles começaram bem. Está escrito aí no texto. Marcou quantas vezes aparece a palavra todos aí? 4 vezes. Por quê, pastor? Porque a ênfase de Paulo é o seguinte: todos eles experimentaram um início glorioso. Todos eles, irmãos, beberam de uma água que saía de uma pedra. Todos eles comeram esse manjar espiritual maravilhoso, que o apóstolo Paulo então elenca, que era o quê? Era Cristo. Veja que a ênfase de Paulo, irmãos, é que todo o povo de Israel, quando sai do Egito, todos eles tiveram um excelente início, um começo maravilhoso. Todos experimentaram as bênçãos maravilhosas de Deus. Mas no verso 5, irmãos, tem uma palavra aí que é uma palavra que às vezes nos incomoda. Entretanto,
Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Começaram muito bem todos eles, mas infelizmente a maioria deles não conseguiu terminar. Ficaram prostrados no deserto. E o apóstolo Paulo quer mostrar isso para a igreja de Corinto, por quê? Porque a igreja de Corinto, irmãos, teve um início glorioso. As pessoas acolheram o evangelho de forma maravilhosa. Mas a igreja agora estava eivada de problemas. E Paulo escreve isso dizendo o seguinte: olha, vocês tiveram um início abençoado, mas vocês não estão garantindo que o final seja bom. Portanto, querido, esse é um ensino para mim e para você hoje. Um bom começo não é garantia de um bom final. Precisamos cuidar do nosso caminho. Precisamos cuidar não apenas de como começamos, mas precisamos cuidar da nossa vida cotidiana. Rubem Alves, certa feita, diz numa das suas crônicas o seguinte: o que importa não é o começo, o que importa é a trajetória e como nós chegamos. Cuide da sua trajetória, meu irmão. Cuide do caminho a ser percorrido, porque nem eu e você ainda completamos a carreira. Nós estamos ainda a caminho. Nós estamos ainda no percurso. Nós somos ainda peregrinos. Nós somos ainda forasteiros. Começamos bem, mas cuide do seu caminho para que você não termine mal. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê 3 homens que começam com S. Que coisa interessante, né, Elias? Que começaram muito bem e terminaram mal. Quem são eles? O primeiro deles foi Sansão. Começou muito bem, irmãos, filho da promessa. O anjo apareceu a Manoá. O anjo disse para sua mãe: olha, você vai ter um filho, e do seu ventre ele vai libertar Israel. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Na sua cabeça não passará navalha. Ele será nazireu desde o ventre. Ele não beberá bebida forte. Ele não tocará em cadáver. E ele será cheio do Espírito Santo. E esse menino nasce miraculosamente. Sabe por quê? Porque a mãe dele era estéril. E quando esse menino nasce, a mãe e o pai colocam o nome desse menino de quê? Sabe o que significa a palavra Sansão? Significa pequena luz. Olha que nome sugestivo. Nasceu a pequena luz. E é ele que vai iluminar. E é ele que vai livrar o povo de Israel das mãos dos odiosos filisteus. Irmãos, Sansão começou muito bem. O texto diz que ele cresceu, se desenvolveu. Ele era nazireu como João Batista. Ele era um menino consagrado a Deus. Mas, irmãos, está lá em Juízes capítulo 16. Veja o final desse moço. Aquele que ganhou o nome de ser uma pequena luz terminou cego. Vazaram seus olhos. Arrancaram seus olhos no cárcere. Aquele que nasceu para ser um referencial de consagração, se deitou no colo das Dalilas e acordou sem poder, sem força e sem o Espírito Santo. Aquele, querido, que foi consagrado para ser uma luz, terminou seus dias na escuridão, empurrando uma pedra de moinho e servindo de chacota num grande coliseu filisteu, como um bobo da corte para animar os filisteus. Portanto, querido, deixa eu dizer uma coisa: cuide da sua caminhada, cuide da sua trajetória. O povo de Israel e a igreja de Corinto começou bem, mas o apóstolo Paulo mostra aqui no texto que a maioria deles não terminaram bem. Ficaram prostrados no deserto. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão assim? Prostradas no deserto.
começaram a carreira bem, mas estão dando indícios que vão terminar muito mal. Você quer ver um outro S aqui que eu estou me lembrando? Saul, ó. Saul começou muito bem, o mais bonito de todos, o mais alto de todos. Lembra do texto? Do ombro para cima, ninguém era tão robusto como Saul. E foi ungido rei de Israel, e aquele moço, até profetizar, ele profetizou. É ele que vai ser o rei que vai nos salvar, que vai trazer aquele reinado poderoso. E de repente, irmãos, quando a gente olha para Saul, a gente deposita nele toda a nossa expectativa, mas quando a gente olha para o final da vida de Saul, porque ele não cuidou da trajetória dele, a gente vê que lástima que foi. Consultando o necromante. Pastor, o que é um necromante? É um feiticeiro. O que é um feiticeiro? É um macumbeiro. O que é um macumbeiro? É aquele que consulta mortos. Foi dado a Saul um espírito maligno da parte de Deus, por causa da desobediência dele. E esse homem, irmãos, foi tomado por um tormento tão grande, que ele precisou se aconselhar com um necromante, com um feiticeiro. E o fim da vida de Saul, irmãos, foi lastimável. Numa batalha, quando ele viu que os inimigos viriam sobre ele, ele pediu ao moço dele: desembanhe a sua espada e me mate, porque eu não quero servir de escárnio para os meus inimigos. E ele morreu morto pelo ajudante de ordens dele. Começou muito bem, mas infelizmente, irmãos, terminou muito mal. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu querido. Cuide da sua trajetória. Cuide da sua vida com Deus. Cuide do seu relacionamento com Cristo. Cuide do caminho pelo qual Deus colocou você para percorrer. Porque o texto diz que um bom começo não é garantia de um bom final. Você quer ver um outro agora? Eu acho que foi o Antônio que falou aqui, Salomão. 3 S's. O grande rei de Israel, aquele que nasceu daquele incidente horrendo de Davi com Batseba, em 2 Samuel 12. Aquele menino que foi alvo da graça de Deus, porque Davi se arrependeu quando foi exortado por Natã. E Natã diz para Davi: olha, fique tranquilo, você terá um outro filho. E a Bíblia diz que Deus consolou Davi e Batseba, e ela concebeu e deu à luz a um menino, que o próprio Davi, quando nasceu, depositou nas mãos de Natã, para ser o preceptor desse menino. Por quê? Porque Natã era o homem de Deus, que tinha coragem de confrontar o rei. E ele pôs o menino nas mãos de Natã. Quando Natã olha para o menino, ele diz: o menino não vai se chamar Salomão, o menino vai se chamar Gedidias, o amado do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que ninguém na face da terra foi tão sábio quanto Salomão. Salomão, quando era jovem, herdou um reino de seu pai. E o texto diz que teve um sonho à noite. Vocês conhecem o texto? E nesse sonho Deus diz para ele: pede-me o que tu quiseres e eu te darei. E ele então pede uma coisa que agradou a Deus, né? Senhor, dá-me sabedoria, porque eu não passo de uma criança. Eu não tenho condições de reinar sobre esse povo. É grande demais, eu sou um menino demais. E Deus então, irmão, se agrada tanto do pedido de Salomão, que ele diz assim: meu filho, porque você não pediu riqueza, poder e honra pessoal, e pediu sabedoria, eu vou te dar, e você será o homem mais sábio que já existiu nessa terra, e de quebra eu vou te dar todo o resto. Como é bom a gente saber orar, né, irmãos? Como é bom você saber orar a Deus. Como é bom você pedir a coisa certa. Porque se você pede a coisa certa, vem um monte de coisa abençoada de roldão, né?
E a Bíblia diz, irmãos, que Salomão se tornou o homem mais sábio dessa terra, riquíssimo, poderosíssimo, um construtor, irmãos, como igual não houve. Passou 20 anos da sua vida construindo. Oh, meu Deus, vai gostar de levantar tijolo assim? Demorou 7 anos para construir o templo, que hoje só resta aquele muro externo que foi destruído. Gastou 13 anos construindo os seus palácios, está lá em 1 Reis capítulo 7. Passou 20 anos da sua vida construindo, irmãos, aquelas coisas lindas, o templo de Salomão, uma maravilha no mundo antigo. Vinha gente do mundo inteiro para escutar a sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que o Estado de Israel nunca foi tão rico, tão grande, tão poderoso, tão extenso como Salomão. Por quê? Porque Deus cumpriu a promessa que Ele fez a Davi, dizendo que o reino dele jamais teria fim. Salomão, irmãos, comia em utensílios de ouro. O seu trono tinha leões, onde põe os braços revestidos de ouro. Agora Salomão, irmãos, começou muito bem, caminhou no início muito bem, mas terminou muito mal. Quando Moisés escreve o Deuteronômio, que é a reedição da lei para aquela outra geração que tinha morrido no deserto e agora os meninos estavam maduros, ele reedita várias leis lá atrás, que Deus deu ao povo lá atrás. E um dos conjuntos de leis estavam a responsabilidade dos reis. Lê Deuteronômio. Essa semana e semana passada eu reli Deuteronômio. Porque Deuteronômio é belíssimo. Por quê, pastor? Porque Deuteronômio, além de contar a história reeditada do Êxodo, Moisés aplica a história. É um sermão. E no Deuteronômio, irmãos, está lá, Moisés pensou lá as responsabilidades que Deus queria de um rei. E lá tem 3 grandes responsabilidades que está escrito lá na lei do Senhor que o rei não poderia de forma nenhuma fazer. Primeiro, adquirir riqueza. O rei não poderia adquirir riqueza. E a Bíblia diz que Salomão era um dos homens mais ricos do mundo. A sua riqueza, irmãos, era celebrada em todas as terras. Segundo, um rei não podia acumular mulheres. Ixi. Salomão teve quantas? 1000. Também por isso que acabou mal. Por isso que acabou mal. O cara com 1000 mulheres tem que acabar mal. Terceiro, o que diz lá? Leia Deuteronômio. A terceira lei sobre os reis. Os reis não podem ter muitos cavalos. Por quê? Porque a força do exército do rei tem que ser o Senhor. Ele não pode confiar em homens, em cavalos e cavaleiros. Ele tem que confiar no Senhor. Sabe o que fez Salomão? Descumpriu os 3. Até hoje, irmãos, os arqueólogos de Israel estão escavando e encontrando os estábulos dos cavalariços e dos cavalos de Salomão. Até hoje. Até hoje, irmãos, o mundo abisma do tamanho, do poderio, do exército dos cavalos de Salomão. E o texto diz, irmãos, que esse homem começou a se embebedar dessas 3 coisas perigosas: mulher, dinheiro e poder. Cuidado, viu, querido? Cuidado, viu? Tem muita gente que está começando bem, mas pode terminar mal. Salomão, irmãos, sabe o que ele fez? Para ele alinhavar alianças com os povos ao redor, para que esses povos deixassem Israel em paz, ele começou a fazer alianças com os reis, através de casamentos espúrios com as mulheres. E sabe o que essas mulheres fizeram com Salomão? Fizeram com que Salomão adorasse outros deuses. E no fim da vida, Salomão apostatou da fé. Pastor, qual o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo elenca para nós com a história de Israel?
Um bom começo não garante um bom final. Cuide, querido, da sua trajetória, viu? Cuide do seu caminho, cuide do seu cotidiano. Cuide da sua vida cotidiana. Observe os caminhos pelos quais você anda. Observe para que você comece bem, caminhe bem e termine bem para a glória de Deus. Amém? Cuidado, querido, para que a sedução dos olhos, a cobiça do mundo e a concupiscência da carne não faça com que você se desvie e termine mal. Não reedite essas histórias do passado, porque Paulo aqui deixou muito claro, todos eles começaram bem, mas a maioria ficou prostrado no deserto. A segunda lição, querido, que o apóstolo Paulo quer deixar para a igreja de Corinto, está aí no versículo 6 ao versículo 10. Paulo agora começa a reeditar alguns incidentes que aconteceram com o povo lá no deserto, e ele traz esses incidentes para a igreja de Corinto. Para quê, pastor? Para nos ensinar, em segunda coisa, que um erro nunca deve ser reeditado. Paulo mostrou o erro do povo no deserto, para que a igreja de Corinto, sabendo desse erro, não caia nesse erro de novo. Alguém já disse que errar é humano, cair no erro é burrice. No mesmo erro é burrice. E Paulo aqui, irmãos, elenca 5 narrativas, assim, muito claras na história do Êxodo e de Números, que serve como exemplo para nós e para a igreja de Corinto. Verso 6, ele fala da cobiça. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Lá em Números 11:4, se você for no texto, não precisa ir. Pastor, o que eles cobiçaram? As comidas do Egito. Ah, nós queremos pepinos, melões, nós queremos a comida do Egito, nós não queremos mais esse vil maná que o Senhor está dando para a gente. Irmão, vil maná? O negócio fala que era bolo como mel. Toda manhã, aquela coisa deliciosa, Deus dava para o povo, e eles cobiçaram as comidas do Egito, irmãos. Portanto, querido, Paulo narra essa cobiça, e serve de exemplo para mim e para você. Erraram cobiçando aquilo que eles não deveriam cobiçar. Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O segundo erro que o povo de Israel praticou no deserto foi idolatria. Paulo está dizendo o seguinte, olha, não reedite de novo esse erro, porque o povo de Israel se assentou para comer e a se divertir. Paulo está se referindo aqui ao bezerro de ouro, a Êxodo 32. Quando Moisés sobe no Sinai para receber as tábuas da lei, o povo fez um bezerro de ouro e começou a celebrar os falsos deuses e a se prostituírem com as mulheres, irmãos. E aí o apóstolo Paulo fala da idolatria, o erro que o povo cometeu lá, que hoje a igreja de Corinto não pode mais cometer. E a igreja do Senhor Jesus muito menos, irmãos. Eu não estou dizendo que você vai construir um bezerro de ouro e começar a adorá-lo, não. Mas talvez você tenha um outro bezerro de ouro na sua vida que você adore mais do que a Cristo. Por exemplo, um trabalho mal direcionado pode virar um ídolo. Uma afeição mal organizada com seu filho, ele pode virar o seu ídolo. Várias coisas que têm tomado o nosso coração e que são motivos, irmãos, da nossa mais profunda afeição. Pode ser o seu ídolo. E Paulo aqui mostra o perigo de nós cairmos desse mesmo erro da idolatria. Porque a idolatria para Deus, irmãos, é deplorável. Deus quer ser adorado como o único Deus, amém? A Bíblia diz que Ele tem ciúme de vós. Versículo 8, não pratiquemos imoralidade,
como alguns deles o fizeram, e caíram no só dia 23 mil. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Quando o povo chegou na fronteira com Moabe, o povo de Israel começou a se prostituir com as mocinhas de Moabe. E aí, irmãos, a ira de Deus se acendeu de tal maneira que veio uma praga e matou 23 mil pessoas do arraial do povo de Deus. Sabe por quê? Porque se prostituíram com as moças de Moabe. E o apóstolo Paulo mais uma vez mostra o erro do passado. Cuidado, meu irmão, com a imoralidade. Cuidado com a prostituição. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Cuidado com aquilo que você toca. Cuidado onde os seus pés te levam. Imoralidade é um erro que nós não podemos reeditar no passado, irmãos. Ele não pode ser reeditado na vida do crente. Por quê? Porque o crente foi chamado para ser santo, como o Senhor é santo, amém? Versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Irmãos, número 21 fala das serpentes abrasadoras. O povo começou a murmurar demais no deserto, a reclamar demais, o povo reclamava de tudo. A Bíblia diz que Deus então mandou serpentes abrasadoras para picar o povo e matar o povo. Porque o povo se mostrava orgulhoso, impenitente, com a cerviz dura. E o texto diz que Deus mandou serpentes, versículo 9, e pereceram muitas pessoas. Aí você lembra lá o cajado de Moisés? Moisés orou ao Senhor e Deus falou assim, faz um cajado e molda na ponta do cajado uma serpente e levanta esse cajado. Todo aquele que olhar para esse cajado com a serpente será curado. Esse episódio, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque esse episódio foi usado pelo Senhor Jesus. Jesus lá no Evangelho diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olhavam para ela seriam salvos, o Filho do Homem será levantado da terra, para que todo aquele que nele crê, seja salvo e tenha vida eterna. Foi Jesus, irmãos, que usou o exemplo da serpente abrasadora. Para quê? Para que a gente não coloque Deus à prova, para que você não fique reclamando e murmurando da situação que está acontecendo com a sua vida, porque Deus tem um controle de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, e Ele faz isso para o nosso bem, mesmo que isso seja aparentemente mal. Versículo de número 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Irmão, se existia um povo que reclamava e murmurava mais do que o povo de Israel, eu desconheço. O próprio texto de Deuteronômio diz reiteradas vezes, Deuteronômio 8, 9, 10, que o povo era um povo de dura cerviz, e reclamava de tudo, irmãos. Murmurava de tudo, e o povo diz, e Paulo diz, não murmureis, para que vocês não sejam destruídos pelo exterminador. Pastor, quais são os erros que Paulo reedita, que o povo caiu no passado, para que a igreja de Corinto tome cuidado para não cair no presente, e hoje, o cristão, aquele que ama o Senhor, também tome cuidado para não cair, para que não fique prostrado no deserto. Está aí, ó, cobiça. Esteja contente, querido, com o que você tem, tá bom? Faça como o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já tenho experiência tanto de fartura quanto de escassez. Seja contente, querido, com aquilo que Deus te deu. Fite os seus olhos em Deus e não naquilo que o outro tem. Tem gente que vive em guerra um com o outro, porque se o outro tem uma coisa, ele quer ter a mesma coisa. Cobiça. Cuidado, querido, que a nossa geração é extremamente cobiçosa. A gente nunca está satisfeito com o que Deus dá para a gente. A régua da nossa vida parece é aquilo que o outro tem, né?
Se o outro tem algo melhor do que eu quero ter igual a ele. Segundo pecado, idolatria. Cuidado, querido, para outro Deus não ocupar o seu coração. Cuidado para outra afeição não tomar o lugar de Deus na sua vida. Imoralidade. Pastor, que erros são esses? Erros no passado que Paulo quer que a igreja de Corinto não incorra neles de novo. Por quê? Porque a cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade imoral. E a nossa sociedade hoje é uma sociedade imoral, infelizmente, irmãos. A imoralidade está em todo lugar. Tudo respira sexo, imoralidade. E são erros, irmãos, que o povo caiu lá no passado e terminaram mal. Murmuração, arrogância, presunção, são todos erros do povo de Deus no passado, que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: cuidado para vocês não reeditarem esses erros de novo na vida de vocês. Sabe por quê? Porque senão vocês vão terminar mal. Esse é o segundo grande ensino de Paulo para com a igreja, e para com a igreja de hoje. Qual é, pastor? Um erro nunca deve ser reeditado. Pelo contrário, se você errou em alguma vez no passado, Deus perdoa. E deixa eu te dar uma notícia boa: se você errar de novo, Ele perdoa de novo. Se você se arrepender, Ele perdoa. Agora preste atenção numa coisa: as consequências do seu erro, Deus não perdoa, não. Deus perdoa o seu erro, mas a consequência você vai viver com ele. Pastor, Davi foi perdoado? Opa, claro que foi. Tanto ele foi perdoado que ele escreveu o Salmo 32 e 51 dizendo isso: perdoaste o teu servo, devolveste-me a alegria da salvação. Mas dá uma olhadinha na família de Davi depois, o que aconteceu? Colheu consequência, amargas consequências, mas ele foi perdoado. Pastor, o que Paulo está querendo ensinar à igreja de Corinto? Olhem para a história de Israel do passado e não queiram reeditar os mesmos erros deles, porque o nosso Deus, irmãos, é o mesmo. E se Ele de repente trata você, cuida de você e exerce o juízo sobre você para o arrependimento, Ele vai fazê-lo hoje também. E em último lugar, irmãos, versículo 6 diz assim: ora, estas coisas se tornaram o quê? Exemplos para nós. Versículo 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Pastor, quais são os 3 ensinos então que o apóstolo Paulo quer deixar para nós na igreja do século 21, em 2022, quase 2023? Primeiro, um bom começo não garante um bom final. Cuide da sua trajetória, cuide da sua vida com Deus, observe o seu cotidiano e siga amando, servindo e temendo esse Deus maravilhoso. Segundo ensino: um erro nunca deve ser reeditado. Errou no passado, pede perdão e segue adiante. Agora, querido, por favor, não incorra nele de novo. Não ache que Deus está dormindo. Não ache que isso aí não vai gerar alguma consequência para você. Não reedite os erros do passado. Se você errou, se você caiu, Deus é poderoso para te levantar. Mas por favor, meu irmão, fique de pé. Não brinque com Deus. Não faça chacota com Deus. Porque o nosso Deus, como diz os Hebreus, é fogo consumidor. Em último lugar, pastor, o que Paulo quer ensinar para a igreja de Corinto e para a igreja de hoje? Paulo quer ensinar, irmão, você vê que no verso 6 e no verso 11, ele usa a palavra exemplo. Estas coisas se tornaram exemplo. Verso 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. Ele usa a mesma expressão. Por quê? Porque um bom exemplo nunca deve ser desprezado. Um bom exemplo nunca deve ser desprezado. Assim como o erro não pode ser reeditado, um bom exemplo tem que ser seguido.
E o apóstolo Paulo está dizendo isso para Corinto. Olha, um exemplo tem que ser seguido. Um bom exemplo nunca pode ser desprezado. E tudo isso foi escrito para exemplo, para nós e para vocês. Portanto, não despreze os bons exemplos. Os exemplos estão aí para nos advertir, para nos mostrar, para nos alertar, para nos conduzir a agir de forma contrária àquilo que a gente já viu ocorrer no passado. E quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que o próprio apóstolo Paulo se apropriou disso. Por quê? Porque logo em seguida, no capítulo 11, aí no verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: bons exemplos devem ser seguidos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele mesmo interpretou isso aí de forma muito bonita na sua vida. Lá em Filipenses capítulo 4, quando ele termina aquele texto belíssimo, que ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre alegria, ele fala sobre como você deve enfrentar as lutas com alegria e determinação de Deus. Ele diz assim: olha, finalmente, tudo aquilo que aprendestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Em outras palavras, Paulo diz assim: olhem para mim, vejam o meu exemplo e sigam o meu exemplo, porque o meu exemplo é um bom exemplo. Por quê? Porque eu sou imitador de quem? De Cristo. Foi isso, irmãos, que Paulo disse para o seu jovem pastor Timóteo na sua última carta. Paulo está na prisão, Paulo está às portas da morte. Paulo, irmão, sabe que dali ele não sai, só sai para a glória. E ele escreve a sua carta a Timóteo, e ele fala assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque o tempo da minha partida é chegada, e eu já estou sendo oferecido por sacrifício no altar do Senhor por causa de vocês. Venha ter comigo depressa. Olha, traz-me a capa, estou com frio. Traga-me os pergaminhos, que eu quero ler a palavra de Deus. Que coisa linda, irmãos. Vamos no corredor da morte, que é a Bíblia. Mas ele diz uma coisa para Timóteo, irmãos. Lá no capítulo de número 3, no verso 10, ele diz assim: Timóteo, segue de perto a mim. Segue de perto a mim. Irmãos, como nós precisamos hoje de seguir bons exemplos, não é? Como a sociedade moderna tem que seguir bons exemplos. Como, irmãos, o mundo está carente hoje da gente poder mirar bons exemplos, da gente poder absorver esses bons exemplos, para isso servir de auxílio, de guia, de incentivo para a nossa própria vida. O apóstolo por 2 vezes disse assim: olha, isso é para servir de exemplo. Exemplos não podem ser desprezados, principalmente os bons exemplos. E eu quero terminar com um texto muito bonito que está lá em Hebreus. Abre lá comigo, por favor. Hebreus, irmãos, é o texto por excelência que exalta a pessoa de Cristo, tendo a primazia sobre todas as coisas. E lá no capítulo 12, irmãos, no verso 2, ele nos dá nessa noite uma dica preciosa em dias perturbados, difíceis, aonde nós devemos mirar, aonde nós devemos olhar e qual o exemplo que nós devemos nos apropriar para a nossa própria vida. No capítulo 12 de Hebreus, no verso 2, eu termino, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Irmão, segura a onda, porque nós vamos suportar ainda muita coisa. Mas olhe para quem? Para Cristo, porque Ele suportou muito pior do que você vai suportar ou pode suportar. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Ignomínia significa vergonha. Vergonha de quê? Da cruz. E está sentado à destra do
trono de Deus. Em outras palavras, irmãos, olhe para Cristo, Ele é o exemplo. Olhe para Cristo, se mire em Cristo, Ele suportou a vergonha. Olhe para Ele, agora não olhe de qualquer jeito não, olha o que diz o texto. Olhando, como diz o maringaense, viu o pessoal nas redes sociais, firme. O texto diz olhando firmemente. Por quê, irmãos? Porque se você não olhar firmemente, você vai se distrair. Tem muitas coisas que estão querendo captar os seus olhos. E se a gente não olhar firme para Jesus, irmãos, a gente vai ficar prostrado no deserto. Mas veja o que diz o texto ainda. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ai, pastor, não estou aguentando mais. É muita coisa para mim. Olhe para Cristo. Ele suportou muito mais do que você. Ele suportou um peso que você nunca sequer poderia pensar em suportar. E o texto diz: considere atentamente o quê? O que Jesus suportou por você. Para quê? Para que você agora possa também suportar, através do exemplo de Jesus. Amém? Pastor, o que Jesus suportou? Eu gosto sempre de dizer isso, me perdoem. Jesus suportou o que homem nenhum pode suportar. Ele suportou os pecados de todos os homens, em todos os tempos, até a consumação dos séculos, num momento, sobre ele. Por isso é que ele suou gotas como de sangue. E sabe o que o texto diz? Primeiro, olhe firmemente para ele. Ele é o autor da nossa salvação, amém? Segundo, atente para ele, porque ele suportou a dor maior por amor de você, para que você agora não entregue os pontos, não te fatigueis, desmaiando em vossas almas. E o versículo 12 de 1 Coríntios 10, tem um texto que eu acho que encerra bem tudo isso, dizendo assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras palavras, não confie em você mesmo. Olhe para Cristo, atente para Cristo, observe o caminho pelo qual você anda todos os dias, convide a Cristo para caminhar com você, olhe para Ele, mire-se no seu exemplo, porque se você fizer isso, na dependência e no temor do Senhor, você não vai cair mais. Agora, aquele que pensa estar em pé, o que significa isso? Se você confiar só em você, que você é bom, que você pode, que você conquista, que você tem força, o texto diz: cuide para que você não caia. Mas com Cristo, nós estaremos sempre de pé. Amém, queridos? Que esses exemplos sirvam para nos alertar em dias difíceis como os nossos, para te dar força para perseverar, para te dar coragem para caminhar, para ter uma vida isenta desses erros do passado, cuidando de como você deve terminar e terminar bem. O presidente Bill Clinton foi presidente por 2 mandatos nos Estados Unidos. Perguntaram para o presidente Bill Clinton, quando ele fez aquele acordo de paz em Camp David, com os palestinos e os judeus, aquela foto bonita, né? Aqueles 2 inimigos históricos cumprimentando as mãos e Bill Clinton atrás, e ele era jovem. Perguntaram a ele qual era o segredo da liderança, de ele ter 2 mandatos e de repente ter feito um fato extraordinário.
o resultado, a resposta dele foi primorosa, né? A gente nunca esquece. Ele diz assim: o segredo da liderança não é como você começa. O segredo da liderança é como você termina. Esse é o bom líder. Portanto, querido, cuide da sua vida hoje. Viva na presença de Deus. Não incorra em erros do passado. Não reedite as coisas erradas que vocês fizeram. Saiba que começar bem não garante terminar bem. E acima de tudo, se mire nos bons exemplos. Absorva esses exemplos. Puxe para perto de si. Se alie a pessoas de fé. Faça amizades na igreja com gente que vão elevar você, não derrubar você. Encoste em pessoas que amam a Cristo, que amam a palavra de Deus. Participem daquilo que a igreja tem oferecido a você, para ajudar você a começar bem, caminhar bem e terminar bem. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Opa, é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido, nessa noite. Como é que está a sua vida? Do jeito que você está vivendo hoje, responde aí para você. Como é que você acha que você vai terminar? Se o final da sua vida dependesse de hoje, como você chegaria lá? Ainda há tempo, hein? De consertar. Amém? Ainda há tempo de trazer de volta para o caminho. Ainda dá tempo de você tomar de novo o rumo e as veredas do justo, que é como a luz da aurora. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela é cheia de ensinamento. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ensina todos os dias. Obrigado porque a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Golpeia a nossa consciência e o nosso coração todos os dias. Para que a gente, quem sabe, retorne sempre ao caminho. Retorne sempre à vereda. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar e cuidar do nosso caminho todos os dias, para que a gente possa terminar bem. Para que o nosso legado e exemplo sirva de inspiração para as pessoas. Livra o Teu povo, Senhor, de incorrer no erro. Outro erro, outro erro, outro erro. Ajuda-nos, ó Deus, a não reeditar os erros do passado, mas vivermos em novidade de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a nos aliançarmos com exemplos promissores, que vão fazer de nós pessoas melhores, cristãos melhores, maridos melhores, mulheres melhores, jovens melhores, homens melhores, para a glória de Deus. Mas acima de tudo, Senhor, levanta os nossos olhos, para que olhemos atentamente, firmemente para Jesus, porque Ele é o nosso exemplo maior, sofreu tudo aquilo que nós não poderíamos sequer imaginar, para que possamos vencer também as lutas e as dificuldades dessa vida. Abençoa o Teu povo, Senhor, que ninguém aqui fique prostrado no deserto, mas que em nome de Jesus o Senhor seja poderoso para nos levar até o fim. O Senhor nos tome pela mão e nos dê um bom caminho e nos dê também um bom final para a glória do Teu nome e para benefício da Tua igreja. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.